Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje vou mostrar um pouquinho sobre as últimas aquisições que eu fiz de livros, quadrinhos e também as coisas que eu recebi dos meus parceiros. Vou começar então por tudo que eu comprei nessa última promoção da Amazon e tem também algumas coisas da editora UB. Eu comprei só livros praticamente nessa última promoção da Amazon, porque tinha coisas por preços muito bons, enquanto os quadrinhos eu já não achei tanto, sabe? Achei que ainda estava um pouquinho caro e eu não tinha mais dinheiro também para gastar, então eu consegui pegar uma boa quantidade de livros, a maioria, se não todos, é tudo ali na temática de Halloween, suspense, thriller, terror, porque eu tô no hiperfoco, né? Então me faltava ainda umas coisinhas para coleção, mas nesse estilo assombroso, então foi o que eu peguei. Mas vou começar aqui sem ordem específica, então pelas coisas que eu comprei da editora UB, que é a Ultimato do Bacon, direto no site deles, eles estavam com uma promoção de queima de estoque, eu imagino que seja, que era bizarra, assim, ainda bem que avisaram nos grupos, porque eu não ia conferir por conta própria. E, tipo, as coisas estavam com 70% de desconto e frete grátis. Então, assim, eu peguei 4 quadrinhos e deu, tipo, ia dar R$ 150, eu acho, alguma coisa assim, e deu R$ 60, tá? Então, absurdo demais. Eu olhei ontem e já tinha sumido, mas para quem aproveitou, valeu muito a pena. Eu só não peguei mais coisa, porque eu não queria gastar tanto e alguns já tinham esgotados, inclusive, quando eu entrei no site. Então, os que eu peguei foi Negro Geek apresenta Dissociação, do Caio Zero. Então, esse aqui é um quadrinho lombada canoa, bem tranquilo, todo em preto e branco. A arte para vocês verem um pouquinho. E eu vou lendo junto com vocês a sinopse hoje, porque a maioria das coisas eu não sei tanto do que se trata, e eu não quero inventar as vozes da minha cabeça para vocês hoje, né? Então, esse aqui fala sobre: numa sociedade onde a maioria das crianças e adolescentes que desaparecem são negras, dissociação é um olhar que informa e deforma para uma espécie de reforma ética estética. O traço tem a mesma verdade que as palavras. O sistema quer que a mãe que perdeu o filho esqueça. Não se trata apenas do garoto negro que desapareceu. O problema não é de varejo. Outros tantos meninos e meninas continuam desaparecendo há séculos. Então aqui é um quadrinho que vai falar um pouco sobre essa questão social e em relação à raça, principalmente o quanto as pessoas negras são discriminadas e deixadas escondidas na sociedade quando acontece esse tipo de crime. Então eu tô empolgada para ler, acho que vai ter uma temática bem forte. Ele é pequeno, acho que tem ali menos de 50 páginas, acho que sim. E é isso. Outro quadrinho, esse aqui chama Crônicas da Província, que é de Vander Antunes com arte de Mozart Couto. Essa é uma edição um pouquinho mais caprichada ali na questão de ser papel couché, tem orelha, porque é uma colaboração da Ultimato do Bacon com a Trem Fantasma, que é outra editora aqui no Brasil de quadrinhos. É um quadrinho todo em cores. Ele também é mais fininho. Todos esses que eu peguei são menores. No Brasil interior, onde as terras e as vidas pertencem aos mais fortes. Uma vingança se molda como os ventos de um redemoinho. Crônicas da Província, publicada pela primeira vez no final da década de 90, um perfil violento de uma época marcada pela moral elitista e o direito imposto pelas espingardas de coronéis e jagunços. Então, um quadrinho que vai falar mais ali sobre aquela época do Brasil, onde os coronéis estavam em altas e eles eram, tipo, as entidades mais poderosas, né, dentro do nosso país. Então, acho que vai ser um quadrinho que vai ficar mais nessa estética. Peguei também Comic Kill, esse aqui
é da Escafandro Especial, né? Escafandro é um dos selos que existem dentro da Ultimato do Bacon, e esse é do R.C. Ramos e Marcelo Dan, e é um quadrinho para maiores de 18 anos. E esse eu já tinha visto algumas resenhas de colegas que eu acompanho, que também criam conteúdo, e sei que a gente vai ter aqui uma espécie de slasher que vai se passar dentro da Comic Con, né, a CCXP. Então, assim, tô muito empolgada para ler. Aqui atrás diz: Ítalo não podia estar mais feliz com sua carreira de quadrinista após o grande sucesso de sua HQ, a aguardada adaptação para os cinemas de Minotauro o catapultou ao status de estrela num dos maiores eventos de quadrinhos, filmes e cultura pop do planeta realizado no Brasil. Então, a CCXP em São Paulo. Mas tudo pode desandar quando um assassino, vestido como seu personagem, instaura o caos e causa mortes na convenção. Então, assim, é muito um slasher típico e eu tô bem empolgada para ler isso. Me lembrou um pouco aquele primeiro Rua do Medo, que quando a cena inicia, eles fazem tipo uma referência a Pânico. Gostei. Por último, que eu tava mais empolgada, fiquei muito feliz de conseguir pegar, porque eu também já tinha visto meus amigos falando muito bem. É outro quadrinho que é uma parceria da Trem Fantasma com a Ultimato do Bacon, e é do Vander Antunes novamente, então o mesmo de Crônicas da Província, que é A Odisseia de Gonzalo Bombom. Esse é um quadrinho que vai tratar muito sobre humor, e eu tô muito empolgada para ler. Esse não é papel couché, é esse papel que eu gosto mais, acho que fica muito bonito na arte colorida. E aqui a gente vai acompanhar Gonzalo Bombom, um pescador em maré de azar, bebe muito, muitíssimo mesmo. E nunca se lembra do que faz quando está embriagado, o que é quase sempre. Por isso ele diz sim quando dois forasteiros pedem sua ajuda para encontrar um valioso galo de briga que foi roubado justamente quando, que azar, estava sob a guarda deles. O dono do animal, um homem famoso pela sua crueldade, deu a eles uma semana para recuperar o galo. Se não o encontrarem, eles também irão desaparecer para sempre. Então aqui a gente vai acompanhar esse personagem que é um bêbado e vai ajudar no resgate desse galo, e acho que, assim, todo mundo falou muito bem desse quadrinho. Eu tô bem ansiosa para ler, para dar um respiro. Acho que é sempre muito divertido ler comédia, e os quadrinhos transformam isso muito bem, né? Porque a gente consegue ver os quadros e as imagens junto, então é sempre muito legal, tô empolgada para esse. Agora, falando sobre os livros que eu comprei, é bastante coisa, tá? E nem tá tudo aqui, porque eu ganhei outros 4 livros e eu ainda não tô com eles pessoalmente. Mas então vou falar desses aqui. A maioria, eu acho, é da Dark Side, porque tava numa promoção muito boa. Então eu consegui pegar bastante coisa com base em dicas ou outros vídeos que eu tinha visto no YouTube também. E Dark Side é aquela coisa, né? Nem sempre tem a sinopse atrás, etc. Mas aí a gente vai trabalhando nisso. Começando aqui com Vespeiro, da Irka Barrios. Acho que é? É, Irka Barrios em Vespeiro. A gente tem aqui essa capa. A edição belíssima. E vai ser Aguarda. As ilustrações sempre também, né, que vem juntos. Eu adoro essas ilustrações. Olha, eu tô sem óculos e a letra tá boa, tá? Normalmente a Dark Side me atrapalha um pouco a leitura de livros, mas esse aqui a letra tá bem boa, então já gostei. E aqui fala o seguinte: o ferrão de uma vespa não perdoa ninguém, assim como uma história curta e poderosa. Em Vespero, Irka Barrios oferece o melhor e o mais cruel de seu universo, tecendo 30 contos que abordam os terrores femininos, flagelações corporais perturbadoras e possibilidades distópicas que nos afligem. Nesse livro, Irka Barrios, finalista do Prêmio Jabuti, deixa claro porque está entre as vozes mais poderosas da América Latina. Então é um livro de contos que vai trazer muito esse horror
gutural e feminino, que é um tema que eu gosto muito, ainda mais depois que eu li As Coisas que Perdemos no Fogo, que também vai tratar bastante sobre isso. Então, eu peguei esse aqui, recomendação da Deia Catlover, inclusive. Outro que eu comprei também foi No Limiar do Inferno, do Gabino Iglesias, da Darkside também. Bem bonitinho. E esse aqui, eu tinha visto uma resenha sobre, e ele é do selo Macabra. Então, a diagramação aqui também normal. Parece já um pouco menor do que aquela outra, mas tá bom também. E esse aqui é um livro do selo Macabra. Então, eu espero muito terror aqui. Eu quero ser surpreendida positivamente com a quantidade de grotesco que eu consiga ler aqui dentro. Então, aqui diz: uma odisseia cinematográfica infernal de vingança, exploração e impulsos no limiar do inferno é uma obra noir aterrorizante sobre um pai desesperado para salvar o que resta de sua família, mesmo que isso signifique pisar em território violento e atravessar a fronteira do real e o sobrenatural. Então a gente vai ter ali também uma história fechada aqui, né, que vai, além das coisas bizarras, tratar muito também sobre o sobrenatural. Então, tô um pouquinho empolgada para ler esse. Esse aqui é do selo Elas, né, que é Elas em Evidência, que a Darkside traz para nós, então, sempre focado ali em thrillers ou suspenses que estejam em alta e títulos escritos por mulheres. Então, esse aqui é um dos livros que eu gostei muito da premissa, chama Sobreviventes, da Megan Miranda, né? Ele é todo bonito, desenhado. Eu já tinha lido o Pedra, Papel, Tesoura, também do selo Elas, e eu gostei demais, assim, me fez voltar a ler. Então aqui eu tô bem empolgada para conferir essa história, porque eu gostei bastante da premissa, que é um thriller psicológico que explora as consequências de um trágico acidente, onde 2 vans com alunos do último ano caíram em um rio, resultando na morte de vários adolescentes e professores. Apenas 9 alunos escaparam, e após o suicídio de um deles, no primeiro aniversário da tragédia, os sobreviventes fazem um pacto. Eles se reunirão todos os anos numa casa de praia para oferecerem e receberem apoio mútuo. Cassidy Brent pretendia se afastar do grupo, mas no 10º aniversário do acidente recebe uma mensagem anônima que a informa sobre a morte de outro sobrevivente e assim se vê forçada a comparecer ao encontro. Os membros do grupo parecem cada vez mais estranhos. Numa narrativa que alterna entre o encontro desse ano e a noite do acidente, as mentiras ganham forma à medida que uma tempestade se aproxima e o barulho cadenciado do mar tenta silenciar a verdade. Então, assim, thrillerzinho psicológico de pessoas presas ali numa tempestade em um lugar afastado, falando sobre mistérios e segredos do passado. Então, expectativas foram criadas. Eu fiquei muito em dúvida se eu pegava esse ou o do Lovecraft, que também tem o mesmo intuito ali, são os contos clássicos do Lovecraft, mas acabei optando pelo Edgar Allan Poe, porque eu acho, pela minha memória de ensino fundamental, que eu li alguns contos, eu gostava bastante, então eu quero revisitar, que foi essa edição da Darkside, Medo Clássico, Edgar Allan Poe. Tá bem bonita também. E aqui a gente vai conferir vários contos. Ele tem, eu acho, algumas ilustrações, início de capítulos. E aqui tem muitos contos famosos, como O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, O Baile da Morte Vermelha, que inclusive esses 2 últimos ali têm a relação com a última série feita pelo Mike Flanagan, que foi A Queda da Casa de Usher, que eu gostei muito. Eu gosto de todas essas adaptações do Mike Flanagan, e eu gostei muito dessa última. Tem também O Gato Preto, Coração Delator, Assassinatos na Rua Morgue, A Carta Roubada, O Corvo tá aqui também. Olha, o Corvo tá numa versão aqui bem completa, pelo que eu entendi, que primeiro vai ter um texto introdutório falando sobre a versão original
tradução de Machado de Assis e tradução de Fernando Pessoa. Então, eles botaram ali 3 formas do Corvo, que é o conto mais famoso do Edgar Allan Poe. Então, eu tô bem empolgada também para conferir essa leitura. Em algum momento aqui o Fitilho Dourado, acho que combinando bastante. A gente já finalizar Darkside, eu já vou falar também dos últimos 3 livros que faltou, que foi Candyman, do Clive Barker. É um livro bem pequenininho, assim, ele tem toda uma textura na capa bem bonita, que lembra ali a questão das colmeias. É bem, né, agoniante. E assim, isso aqui é uma fonte, entendeu? Isso aqui é uma fonte. Quero um início de capítulo, pera. Olha, enorme. Isso aqui eu gosto, entendeu? Quando eu botar o óculos, então, meu Deus, vai assim... Fonte 50. Amei. E aqui a gente vai ver a história do Candyman, então, né, escrito pelo Clive Barker. Esse mito lendário ali, que tem toda uma questão social e política também em relação aos negros e aos doces. Então, a gente já tem adaptação cinematográfica, né? E eu tô bem empolgada pra conhecer. Esse aqui tava, tipo, R$22, eu acho. Tava muito barato. E ele tem, tipo, 100 páginas, então dá pra ler rapidinho, é como se fosse uma novela. E eu quero muito conferir a escrita do Clive Barker. Eu pensei muito em pegar alguns outros livros dele, mas aí eu quis dar prioridade para outras coisas. E como eu já tinha pego Candyman, acho que vai ser um bom início aqui, por ser um livro mais curto e que já teve adaptação, é bem famoso. Então eu quero ver como eu reajo com esse autor para depois ler as outras obras dele. Outro livro que eu peguei nas recomendações da Deia também foi Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, da Paula Feby. Esse aqui é um livro que vai falar sobre desamparo paterno, traumas e hiatos, cortes e máculas que os homens imprimem quando tornam invisível a existência feminina. Paula Feby apresenta a nossa face mais perversa, com uma voz única produz uma literatura cruel e necessária, pois somos as marcas, os delírios e os desejos mais perversos de nossos pais. É tudo que eu quero, entendeu? É tipo assim, tudo que eu amo, Dead Issues, aquela coisinha bem tranquila. E eu acredito muito nisso, porque sim, a gente é moldado, né, de acordo com a realidade que a gente conviveu e como fomos criados pelos nossos pais, o que pode ser muito positivo ou igualmente prejudicial. Então aqui eu tô bem ansiosa para conferir leitura desse livro e ter um contato com a Paula Feby também. E o último livro da Darkside que eu quero mostrar para vocês também é da Paula, e ele tava tipo R$30, eu acho. E aí eu não me aguentei e peguei, que é vermelho. Ele tem todo esse acabamento vermelho, fitilho também, todinho assim. O que a gente vai ter aqui? Em práticas sexuais extremas, BDSM, o alívio para a dor se torna o próprio prazer, e as grandes perversões encontram quem as cultiva. Vermelho mergulha no espaço abissal que divide a moralidade e a sexualidade humanas, em 4 perspectivas interligadas ao desejo, à culpa e à busca pelos nossos próprios limites. Então, é um livro que vai trazer muito essa questão sexual e de como isso pode crescer infinitamente ali numa questão de limites. Então, também tô empolgada para conferir mais um trabalho da Paula, então. Agora, falando um pouquinho de outras editoras, outras coisas que eu comprei, vamos começar então com Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Esse é publicação da editora Palas. E é um livro bem curtinho. E a Conceição Evaristo é uma das maiores autoras contemporâneas nacionais. E eu tô muito ansiosa para conhecer esse trabalho, para ler a obra dela. Essa entre tantas outras. Mas eu selecionei esse aqui, que estava num preço bem bom também. Acho que foi 20 e pouquinhos, R$23.
E acho que esse é o trabalho mais recente, ou pelo menos o que foi lançado recentemente. E aqui atrás a gente tem uma estrofe do Jefferson Tenório, que também é um autor contemporâneo, que vem crescendo, que fez Avesso da Pele, De Onde Eles Vêm. Ele fala que Canção para Ninar Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nessa obra, Conceição Evaristo demonstra mais uma vez domínio da linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética, escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor, sob uma óptica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. Então, esse é um livro que eu acho que vai ser bem potente, apesar de curto. A Conceição Evaristo, inclusive, o Jefferson até cita aqui esse termo, ela propagou a criação desse escrevivência, que seria uma relação da vivência negra e escravista em relação à literatura. Então, tô bem empolgada também para ler esse. Acho que vai ser um livro bem forte. Talvez eu não leia esse ano a maioria desses livros, mas vão ficar aqui na minha coleção por muito tempo para eu desbravar. Peguei também da Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos, da Companhia das Letras. Esse é um livro que eu vi muita gente falando bem também, e eu tava curiosa com o trabalho da Ana Paula, então eu peguei esse, que acredito ser o romance mais famoso dela, pra ter essa experiência. E eu gostei muito da sinopse também, que diz: a profissão de removedor de animais mortos não é para qualquer um. Apenas alguém como Edgar Wilson, o herói deste desolador romance kafkiano, poderia se prestar à tarefa de recolher das estradas as carcaças que obstruem o caminho dos veículos. Acompanhado do colega Thomas, um padre excomungado, Edgar tem o seu cotidiano abalado quando encontra o corpo de uma mulher enforcada. Na tentativa de devolver ao mundo o curso da normalidade, palavra fugidia no universo construído magistralmente por Ana Paula Maia, os dois conhecerão o destino de seus semelhantes numa realidade em que o animal, muitas vezes, tem melhor sorte do que o homem. Que a gente vai ver essa espécie de horror cotidiano, onde um homem trabalha removendo corpos de animais mortos nas estradas, atropelados, e um dia ele encontra essa mulher, o corpo dessa mulher, então, enforcado, jogado no meio da estrada. E aí vamos ver o que vai sair disso. Eu vi, por exemplo, a redatora de merda, a Adriana, ela falando muito bem sobre esse livro há uns anos atrás, então eu tô empolgada pra conferir também e ver o que eu acho. Tive que colocar meu óculos, porque assim, eu já tô morrendo de dor de cabeça, e ficar lendo aqui só tá piorando. Então agora, mostrar pra vocês um livro de uma das minhas autoras favoritas, e que faz um tempo que eu não leio nada dela, porque esse é o lançamento mais recente, né? A gente ficou um tempo sem publicações escritas dela. Eu amo, eu já li quase todos os livros, e é uma escritora que eu acho que tem, assim, muita fluidez, muita conexão. Ai, é maravilhoso. E esse vai ser o livro de discussão conjunta do Clube Peanuts. Eu comprei para ler agora no final de outubro e debater ali no início de novembro, que é Atmosfera, uma história de amor, da Taylor Jenkins Reid, publicação da editora Paralela. Eu achei tão bonito essa capa, essas cores de céu. E aqui a gente vai ver sobre um romance épico ambientado na NASA dos anos 80, que nos desafia a questionar os limites que estamos dispostos a romper para viver e amar de forma verdadeira. Pelo que eu já sei desse livro, eu não fui tão a fundo, mas eu sei que a gente vai ver então essa questão de um romance entre duas mulheres nesse ambiente da NASA, então, de ser uma cientista. A gente vai ver essa história de amor em meio ao céu, e eu tô bem ansiosa para ler esse livro. Eu amo muito a escrita da Taylor Jenkins Reid. E, enfim, Evelyn Hugo, Malibu Renasce, Daisy Jones and the Six. E até os livros que não
trazem uma figura famosa inventada pela autora, eu também amo. Carrie Soto, que foi o último que eu li dela, sobre a tenista famosa, literariamente falando. Então aqui eu tô bem ansiosa agora para ver os moldes de uma atmosfera científica pelas mãos da Taylor. Tem tanta coisa que eu tô cansada, tô repensando aqui as minhas decisões, entendeu? De compras, de gravar, porque eu tô exausta já e ainda falta coisa para falar. Mas eu peguei também Como Vender uma Casa Assombrada, do Grady Hendrix, publicação da editora Intrínseca. E eu falei num dos últimos vídeos que eu gosto muito do livro. Ô, letra pequena. E olha que eu já tô de óculos. Eu gosto muito do livro O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é do Grady Hendrix também. Então eu tô bem ansiosa para conferir essa. Já vi gente que gostou, gente que não gostou tanto. É um livro de fôlego aqui, né? Ele é bem grande, tem 450 páginas. Espero que seja bem fluido. E eu gosto muito dessa capa e desse formato mais pocket. E aqui a gente vai ver, ao descobrir que seus pais morreram, Louise sabe que precisa voltar para casa, mas tomar essa decisão não é nada fácil. Ela não quer deixar a filha com o ex nem pegar um avião para sua cidade natal. Não quer entrar de novo na casa em que cresceu, abarrotada de documentos do pai e dos fantoches e bonecos que a mãe colecionava obsessivamente. Não quer aprender a viver sem as duas pessoas que mais a conheciam e a amavam. Acima de tudo, porém, ela não quer mesmo ser obrigada a rever o irmão Mark, um sujeito mimado que está sempre mudando de emprego, nunca alcançou nada na vida e com quem ela mal tem contato. Infelizmente, para vender a casa, será necessário mais do que uma demão de tinta e uma faxina rápida. Para lidar com as memórias de uma vida inteira, os dois precisarão passar por cima das suas muitas diferenças e se unir. No entanto, em uma família que funciona à base de segredos, talvez os ressentimentos que carregam não sejam nada em comparação aos perigos que ainda vivem entre aquelas paredes. Porque o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora? Afinal, algumas casas não querem ser vendidas e essa parece ter outros planos para os irmãos. Então a gente vai ver literalmente uma casa assombrada, possivelmente ali com as questões de bonecos e fantoches que a mãe colecionava e o que as pessoas, né, os irmãos vão passar dentro dessa atmosfera e também lidando com o luto dos pais. Nessa história de terror macabra, Hendrix se apoia no gosto pelo drama cotidiano e leva o horror a um outro nível, com elementos que parecem ter saído diretamente de um pesadelo. Amo, quero. Nessa mesma pegada, ou minimamente parecido, eu acho que esses dois autores combinam, apesar de eu ainda não ter lido nada do Riley Sager. Eu peguei também O Massacre da Família Hope, da editora Intrínseca também, e esse é um livro que, mais uma vez, eu já vi muita gente que ama e muita gente que odeia e diz que é, assim, podre e chechelento, mas eu estou muito empolgada para ler, porque ao mesmo tempo muitas pessoas amam demais, e eu sei que é um livro que divide opiniões, porque ele tem uma sucessão de milhares de plot twists, então muita gente não gosta disso, mas eu acho que essa letra aqui, ela consegue ser menor do que o outro. Os dois livros são do mesmo tamanho, e a letra minúscula. E esse tem 400 páginas. E vai ser meu primeiro contato com o autor, eu já tô com outros na wishlist dele, eu quero muito ler no meio da noite, mas não entrou em promoção, o que tava em promoção foi O Massacre da Família Hope, acho que foi tipo R$28. E eu tô muito empolgada para ler, porque é um livro que fala: aos 17 anos, Lenora Hope, alucinada, matou a própria irmã enforcada, matou o pai a facadas e, em delírios febris, tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Lenora sempre diz: não fui eu, mas é a única que não morreu. E é um romance meio histórico, porque ele vai se passar em 1929. Um crime bárbaro chocou o estado do Maine. Uma abastada família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, que acabou se tornando a principal suspeita. E eu não quero falar mais nada sobre isso. Vamos falar então de um livro horroroso,
esteticamente falando, mas eu vi uma review no YouTube do Cripteca, que ele fala bastante sobre livros de terror. E eu tive que conferir, entendeu? Porque às vezes, até para odiar, a gente tem que conferir com nossos próprios olhos e conceitos. E é o que vai acontecer aqui, então. Porque eu acho que tem muito potencial, mas eu tô esperando uma coisa muito, muito bizarra. E eu quero ser arrebatada por isso. Esse aqui se chama Não Perturbe, do John Wathan. E é publicado pela School Editora, que eu não conheço nenhum trabalho deles. Já tem, inclusive, o volume 2, que não é bem um volume 2, pode ser lido independentemente, mas faz alusão também a esses palhaços. A gente vai ter aqui todo um trabalho de sangue pelas páginas. Em todas as páginas tem essa mancha, o que pode ser meio incômodo, né, para leitura. Mas tá bom, a letra tá boa. E é um livro de 220 páginas. Vamos ver. Aqui fala: a caminho de Las Vegas para 2 despedidas de solteiro, Colton e Lacey enfrentam alguns problemas com o carro. Eles encontram um abrigo no Ace Motel, localizado no meio do nada, em Nevada. São recebidos por um funcionário aparentemente amigável e conhecem um grupo de viajantes interessantes. Anseiam por uma noite tranquila e romântica em um motel sujo enquanto esperam pelo mecânico. Então eles ouvem gritos nas outras salas, então eles veem os palhaços do lado de fora. E aqueles palhaços violentos e disformes querem entrar na sala para brincar. Num piscar de olhos, uma noite tranquila se transforma em uma batalha pela sobrevivência e um motel se torna um campo de batalha sangrento. Vamos ver. Não sei muito o que esperar, além de muita coisa pesada e bizarra. É com esse tipo de coisa que eu acho o meu gosto muito duvidoso. Peguei também esse que eu tava muito empolgada para ler, para adquirir, e outros do mesmo autor que eu também quero muito. Esse aqui é O Silêncio do Mangue, do Lucas Santana, publicação da editora Nasce. Ele tem todas umas texturas aqui na capa. E é um livro nacional, então. Tem marcador. Veio um pôster também, se eu não me engano. Aham. Olha, pôster. Esse é um livro nacional, então, do Lucas. E eu tô muito ansiosa para ler Classificação de 18 anos. E o Lucas é um autor que ele tem sido bem falado ultimamente. Eu acho que tá um burburinho um pouco maior sobre as obras dele. E assim, quero muito ver isso. A descoberta do corpo de uma famosa drag queen nas águas turvas do mangue coloca Tibério Ferreira, um investigador marcado por eventos traumáticos, no meio de um caso que ameaça colapsar as estruturas sociais da cidade e de sua sanidade mental. Com novos cadáveres emergindo, o grupo Guerrilha se levanta com a promessa de vingar os anos de negligência e violência sofridos pela comunidade LGBTQIAQN+, pressionando Tibério e sua equipe para resolver os crimes antes que a cidade queime em chamas. Porém, conforme adentram o mangue e segredos ocultos são revelados pela lama, o caso se mostra mais complexo, caótico e violento. Agora, todos os envolvidos correm o risco de serem os próximos corpos silenciados pelo mangue. Então, a gente tem aqui um livro de horror que vai falar muito sobre crimes e mortes e essa questão de gênero e de sexualidade. Então, eu acho que é uma temática bem diferente e que a gente não tá acostumado, eu pelo menos não estou. Eu tô muito ansiosa para ler isso. Sim, maravilhoso. O último compradinho dessa última promoção também traz essa temática de horror negro, tal qual O Silêncio do Mangue, que é Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia de horror negro que é editada pelo Jordan Peele. Então, o mesmo autor de Corra, Nós, Não Olhe, enfim, o Jordan Peele ele se tornou muito influente no cinema de horror negro, com obras maravilhosas e que falam muito a respeito do cotidiano. E aqui a gente tem uma coletânea com a letra minúscula, é da editora Suma, tá? E a gente vai falar então sobre essa coletânea de contos escolhidos pelo autor.
Coletânea inovadora com histórias para pensar não apenas os terrores do sobrenatural, mas a realidade assombrosa das injustiças e das desigualdades sociais. Um policial passa a enxergar no lugar dos faróis dos carros olhos enormes que lhe indicam que deve ser parado no trânsito. Duas passageiras fazem uma viagem de ônibus que as deixa presas em uma estrada no Alabama, onde grandes perturbações as aguardam. Uma jovem mergulha nas profundezas da Terra em busca do demônio que matou seus pais. Esses são apenas alguns dos mundos presentes em Quem Vai Te Ouvir Gritar, antologia de contos editada por Jordan Peele e John Joseph Adams. Já vi muita gente falando bem, outras pessoas não gostaram tanto, mas é um livro que eu queria muito e nunca baixava de preço e baixou nessa promoção, então eu garanti o meu. Agora eu vou falar um pouquinho, então, de tudo que eu recebi de algumas parcerias que eu tenho hoje, nesse último mês. Vou começar, então, com os recebidos da Livraria Leitura. E eles me enviaram, assim, ó, uma caixinha linda, toda temática de Halloween, tá lá no meu Instagram pra quem quiser ver. E logo que eu abri e tinha esse livro aqui, já foi motivo do meu surto, porque eu queria muito, muito ler esse livro desde que o Paulo Hatz falou sobre ele. E é uma leitura que eu acho que vai ser, assim, arrebatadora, que é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. A gente tem aqui um livro publicado pela Astral Cultural e é um novo contemporâneo nacional que vai acoplar muito também essa realidade nordestina e rural e tudo que acarreta essas pessoas. Veio marcador, veio até um cartão postal. É um livro que vai ter bastante uma narrativa, assim, diferente. Acho que ele passa bem rápido. A letra também é meio pequena. Em Carrasco, lugarzinho perdido no sertão cearense, Cícero passa a infância à espera. A mãe, a Nessi, trabalha como empregada doméstica na capital e volta apenas uma vez por ano, sempre em dezembro, para a terra que tanto a machucou e para o filho. E são nesses poucos dias que o garoto deságua em amor. No restante do ano, Cícero aprisiona a saudade e cultiva o sonho de ir embora com a mãe e ir embora encontrar a mãe. É só ao lado de Luzimar, vizinho e amigo, que a dor aquieta. Dois pares de pernas que correm carrasco de ponta a ponta e desembocam na beira daquele rio que tudo leva, menos a saudade. Essa fica represada, à espera do próximo ano novo, até que Annecy deixa de voltar. Enquanto a luz se prolonga após dezembros de ausência, Cícero e Luzimar se descobrem homens ao se encontrarem um no outro. Mas ser homem nessas terras e nessas águas também significa saber escolher bem suas armas. E a correnteza desse rio ainda tem muito passado para contar. Então a gente vai ver uma criança, né, que via a mãe uma vez por ano, já que ela ia para a capital para trabalhar e ganhar o sustento. E um dia ela para de voltar e eu sei que vai ser uma atmosfera onde não tem telefone, seja por uma questão financeira ou porque não existia, não me lembro bem em que período se passa esse livro, mas eu tô muito, muito empolgada para ler, eu tenho certeza que vai ser uma das melhores leituras no momento em que eu fizer. Então, obrigado, Livraria Leitura, porque eu queria demais isso aqui. Outro livro que a Livraria Leitura me enviou também esse mês, também estava na minha wishlist faz um tempinho, se chama 28 Verões, da Ellen Hilderbrand, publicação da Arqueiro. É um livro bem grandinho esse. E aqui a gente vai ter um romance que vai falar a respeito de duas pessoas que não são um casal romântico entre si, cada um tem a sua vida, esposa, filhos e marido, mas por 28 anos, né, ao longo de 28 verões, eles se encontram para passar um final de semana juntos. Então, eu acho que vai ser um romance, vai ser assim, alguma coisa eterna que paira pelo longo dos anos e por que que eles não ficaram juntos entre si, por que que eles ainda têm esse ritual de se ver uma vez por ano. Eu quero muito ler esse livro, acho que vai ser assim maravilhoso. Já vi gente no YouTube falando bem também. A quebra de capítulos aqui são bem curtinhos, então acho que vai ser bem fácil. Livro molenga, amo. Recebi também um mangá
que eu nunca tinha visto pessoalmente, assim, eu não tinha dado muita importância, mas quando eu abri a caixa e tava isso aqui, gente, que coisa linda! É muito lindo, é pesadíssimo, assim, muito pesado, sério. Que é Sailor Moon, esse é o volume 2, publicação da editora JBC. E assim, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tem toda uma estética fruta-cor, de brilhos. E, como eu disse, esse é o volume 2, então eu não tenho o 1 ainda, mas eu já coloquei na minha lista da Amazon para conferir também, porque eu achei isso aqui impecável. E Sailor Moon é icônico, né? É clássico. Esse é um mangá todinho feito em papel couché, estilo Monster da Panini. Então a gente nota que teve todo um cuidado editorial para ser uma edição de luxo, edição comemorativa, específica para fãs. E eu amei, tá muito lindo. E eu quero muito conhecer essa história, porque eu vou falar para vocês, tá? Não sei nada sobre Sailor Moon. Nada mesmo. E aqui não tem sinopse também, então quem souber um pouco sobre essa personagem, sobre essa história, quantos volumes são, me ajude e comente aqui embaixo que eu vou adorar saber um pouquinho, porque eu não sei nada realmente sobre Sailor Moon, só sei que isso aqui tá muito lindo. Por último, da Livraria Leitura, eu recebi também Guerra e Paz, de Liev Tolstói. É uma graphic novel, então, da editora Poseidon, adaptado por Alexander Poltorak e Dmitry Shukrai. E aqui veio amassadinho, infelizmente, mas eu achei muito linda essa arte. A gente vai ter ali toda uma questão de personagens, tem muito personagem. E eu achei a arte tão bonita. Talvez um formato um pouco maior trouxesse até uma visualização melhor dessa arte. Mas eu não sei como é que foi publicado lá fora. Só sei que é um quadrinho... Ele é bem grande, assim. Deixa eu ver quantas páginas tem. Ai, não é tanto. Tem 223 páginas, mas também é um quadrinho bem pesado, em papel couché. E aqui a gente vai ver, então, o clássico aclamado de Tolstói agora ganha vida em uma HQ avalizada pelos maiores especialistas em literatura russa. Nessa edição cuidadosamente elaborada, que levou quase uma década para ser concluída, fãs e novos leitores serão imersos no universo de Guerra e Paz, um dos romances mais celebrados de todos os tempos, que acompanha as desventuras de Pierre, Natasha e Ilia durante a era napoleônica na Rússia. E quero ver como se desenvolve essa história, apesar de eu não ter lido o original, ainda é uma coisa que eu espero ler, tipo, antes de morrer. E Guerra e Paz, a versão original em livros, ela é bem grande, se eu não me engano são 2 tomos gigantescos, e aqui foi compilado numa HQ de 220 páginas, então quero ver como isso se saiu. Mas a arte eu já achei muito bonita mesmo. Então, muito obrigada à Livraria Leitura por essa parceria e pelos envios do mês de outubro. E agora, falando um pouquinho da editora JBC, que eu também recebo, esse mês eles sempre dão um formulário, enfim, pra gente marcar algumas coisas. E eu até marquei umas, mas eu não me empolguei tanto. E aí eu escrevi lá nas observações se eles poderiam me mandar, por favor, os volumes de Fênix do Osamu Tezuka. Porque eu já tinha o 4º volume, mas eu não tinha ainda os 3 primeiros. E eles carinhosamente mandaram, então. Aqui tá o volume 1 de Fênix, esses eu ainda deixei no plástico, o volume 4 eu já abri. Então, é uma obra do Osamu Tezuka, considerada a mais famosa e importante dele. Então, aqui a gente tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3 também. Eu acho que ela encerra em 4 volumes, mas eu não tenho certeza, tá? Eu sei que é uma série bem longínqua do Osamu Tezuka, e pelo que eu sei, eu acho que ele faleceu antes de concluir de fato, de dar uma finalização para Fênix. Mas são histórias que podem aí ser lidas sem um final específico, pelo que eu entendi. Deixa eu pegar para vocês o volume 4, que já tá aberto pra gente olhar um pouquinho da arte.
Esse é o volume 4. E a gente tem também uma sobrecapa. E essa é a capa de baixo, bem clássica. Eu não acho tão bonita, prefiro a sobrecapa, mas eu entendo historicamente, né? Ela tem toda uma atmosfera da década em que foi escrita. São volumes gigantes que tem, tipo... Esse volume 4 tem 700 páginas. E eu não sabia disso. Então, assim, é enorme mesmo. E a gente vai conferir, então, essa história. Pelo que eu sei, vão ser histórias que vão se interligar ao longo das décadas, questões ali, acompanhando personagens, tipo, vivendo o cotidiano normalmente, e o foco específico é a figura da Fênix, então, que seria esse ressurgimento, esse renascimento, e quando ela vai perpassando pelas décadas e pelos lugares. Mas eu posso estar falando muita besteira, tá? A editora JBC, eles sempre enviam 4 quadrinhos no mês, e como eu pedi o volume 1, 2 e 3, eles escolheram me mandar então como 4º volume esse aqui, que é A Prisão no Céu, obra original Mina Sakurai e Marco Kohinata, e é um quadrinho também que tá muito bonito, ele tem uma textura que eu gosto bastante, é uma capa dupla, vem com marcador também. Olha que bonito. É um volume único, o que eu já gosto muito, né? E aqui a gente tem uma história que diz: em um salão de beleza localizado dentro de uma penitenciária feminina, Haru Komatsubara se tornou uma habilidosa cabeleireira. Enquanto cumpre sua pena, Haru também corta o cabelo de clientes comuns todos os dias. Aqueles que visitam o salão se deparam com um belo céu azul que foi pintado no teto e até mesmo nas paredes. Cada cliente acaba sentindo sua alma lavada pelas horas tranquilas que Komatsubara proporciona. Por que Haru se coloca diante do espelho como uma cabeleireira? Qual a razão para as clientes escolherem cortar o cabelo dentro daquelas paredes sob aquele céu azulado? Uma comovente história de renascimento entre uma prisioneira e as mulheres que vivem na sociedade. Eu tinha lido essa parte de trás quando eu recebi, mas eu não tinha me dado conta que a Haru também era uma prisioneira. Eu achei que ela só cortava o cabelo das mulheres que estavam na prisão, mas não, então ela também é uma presa, e agora eu fiquei bem interessada por esse volume aqui pra gente conferir do que se trata e, enfim, se vai falar sobre essas razões. Gostei bastante. Muito obrigada para a editora JBC. E por último, mas não menos importante, um quadrinho que demorou um pouco para ser lançado e finalmente chegou, e eu tô muito empolgada. Eu só não li ainda porque eu estou nas minhas leituras temáticas de Halloween, mas assim que acabar o mês eu já vou pegar, que é do meu querido amigo Dani, do canal Poptopia. A editora Poptopia, então, trouxe Absolution, do Peter Milligan e do Mike Deodato Jr., e é uma edição bem bonita, formato americano, e eu tô muito empolgada. Primeiro que veio o bookplate, que eu amei esse formato vertical e autografado pelo Mike Deodato. E a edição tá muito bonita, as guardas. A arte também. Tem toda uma paginação e quadrinização do Mike Deodato que eu acho bem interessante. E aqui a gente vai acompanhar uma espécie de reality show diferente. Então aqui diz: num futuro sombrio, onde a justiça se confunde com o espetáculo, Absolution apresenta uma sociedade viciada em violência e performance. Nesse thriller de ação eletrizante, a consagrada dupla mergulha o leitor numa distopia onde a punição virou entretenimento e a redenção um jogo mortal. Cara, um clássico tipo de distopia que tá mais perto da nossa realidade do que nunca, então eu já amei muito. E aqui eu gostei que fala de violência e performance, porque a gente tá cada dia mais numa sociedade mais performática, né? Todo mundo performa, sobretudo nas redes sociais, enfim, na criação de conteúdo. Então eu tô muito empolgada para ler esse quadrinho. Eu realmente só não li ainda porque em outubro eu tô fazendo as leituras mais temáticas, mas eu vou pegar assim que encerrar o mês
que eu quero muito conferir essa história. A gente vai ver, então, essa personagem que acaba sendo transmitida pela televisão sobre esses crimes que ela comete. Eu acho que ela, tipo assim, eu acho que ela mata outros criminosos, eu não sei, tá? Mas eu acho que passou essa vibe. E vai ser uma reflexão muito focada também no uso das redes sociais, em toda essa parte da mídia e como as coisas ficam afloradas, né, quando a gente tem um intuito midiático por trás disso. Então eu tô muito empolgada mesmo para ler. Eu amei o bookplate também. E muito feliz com esse lançamento, muito feliz com a editora Poptopia. Eu já falei aqui de Texas Kid, né? Um dos meus melhores quadrinhos de 2025 que eu adorei ler. Tem resenha no meu Instagram. Eu falei um pouco dele também no vídeo de leituras do primeiro semestre, que eu mais gostei. Então, tô muito grata com essa parceria, muito grata pela existência da editora Poptopia. Espero que venham anos e anos de muitas publicações importantes e que movimentem o nosso mercado. Então, muito obrigado pro Dani e pro Kevin também, que é o sócio, pela editora Poptopia. E é isso, gente. Finalmente acabei, mostrei tudo que eu comprei, tudo que eu recebi, tudo que eu não tenho mais onde guardar, né? Eu não tenho onde guardar essas coisas, mas tá tudo bem. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo. Sei que tem gente que gosta de vídeo de compras, tem gente que não gosta. Fazia um tempão, assim, que eu não falava sobre as minhas compras, tanto no Instagram quanto, enfim, aqui no YouTube eu nunca falei. Então me digam se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que talvez ali uma vez por mês, a cada 2 meses, quando eu comprar coisas em grande escala, eu traga para vocês, tá? E antes de sair do vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar um like e se quiser comprar qualquer tipo de quadrinho na Amazon ou televisão, geladeira, enfim, qualquer coisa, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá sempre na descrição, e comprando pelo link vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.